Uma boa noite para todo mundo que ficou em casa ou vai assistir depois. Depois o Frank dá uma editada. Gente, nós estamos com a nossa série de estudos da palavra para o mês de janeiro 2026, o ano da esperança. Amém? E o título da mensagem de hoje, achei uma foto bem legal, que é: a esperança é a âncora da alma. Pastor, está na Bíblia ou é história de pescador? Não, está na Bíblia. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler do 13 ao 20. E se você olhar, não só essa âncora, mas praticamente quase todas, ela lembra uma cruz ou não lembra? Um dos símbolos do cristianismo, lá nos primórdios, me diga um símbolo dos cristãos nos primórdios, minha estudante universitária. Peixe, muito bem. Que mais? A própria cruz. E a âncora também. Acharam? Hebreus 6. Vamos ler hoje na NVI, que está mais bonitinho, está mais facinho. O pastor geralmente costuma a revista atualizada, mas hoje nós vamos na nova versão internacional. Boas noites, Carioca e seu agarradinho Lucas. Agora tem criança. Quer ir para a salinha? Hoje é só você, Lucas. Hoje tem Mac feliz. Hã? Isso. Olha aí. Deixa um restinho para o pastor Lucas. Hebreus 6,13, na NVI diz assim: quando Deus fez a sua promessa, para quem? A Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. Lembra quando tu era menorzinho, tu dizia assim: eu juro pela minha mãe, não fui eu que peguei essa goiaba. Ou quando tu queria dizer que a tua história era mais assim, contundente, né, para não ter briga: eu juro por Deus, não fui eu, acredita em mim. Não era assim? Porque sempre, quando nós juramos, é para sempre alguém acima, superior de nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou o escritor de Hebreus, que era alguém muito próximo de Paulo. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele o confirmou com juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos ao quê? A esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura, como quê? Como âncora da alma. Ela entra no santuário, ela quem? A nossa esperança em Deus.
Ela vai lá na presença de Deus, depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou repetir o 19. Temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Amém? Você já viu que quem segura desde as pequenas embarcações até os grandes navios são as âncoras. Se eles colocam lá no fundo do mar, entre rochas, corais, meu irmão, pode dar tempestade, pode dar o vento sul, pode dar o tornado que for, vai ficar lá, firme e seguro. Então, é sobre essa firmeza e essa segurança como uma âncora de embarcação que Paulo está comparando a nossa esperança em Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te louvar e agradecer, porque no meio da nossa semana a gente pode encontrar a tua casa de portas abertas e nos assentar à tua mesa para comer, para beber, para se relacionar, para nos aproximar de ti, como fala Tiago, aproximemos de Deus e Ele se aproximará de nós. Estamos iniciando um novo ano, Pai. Para nós que andamos contigo, o ano não vai começar depois que terminar o carnaval. O ano contigo já começou. E eu sou grato por tudo aquilo que eu, a minha família e a comunidade Ohana já está vivendo nesse ano da esperança, Pai. Como fala o Salmo 103, nós estamos felizes e alegres por tudo aquilo, das coisas muito boas que Deus já está fazendo na nossa vida. Isso tem nos rejuvenescido, isso tem nos renovado, isso nos tem dado um espírito jovem, força, ânimo e cheio de esperança para viver o melhor ano da nossa vida, Pai. Não como um jargão, mas de fato, de verdade, de realidade. Porque Cristo em nós é a esperança da bondade de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Abre o nosso entendimento, traz clareza, traz compreensão, traz revelação ao expor a Tua palavra, que ela possa limpar, regenerar, transformar, converter, confrontar, exortar, consolar, edificar. A fé vem pelo ouvir e ouvir as sagradas escrituras e a pregação de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos vivenciando e experimentando nessa noite, Pai. Por isso somos gratos, porque a nossa esperança, ela não será frustrada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A esperança que Paulo está se referindo aqui, gente, ela não é a esperança natural do mundo, não é a esperança comum que a gente está acostumado a ver o pessoal vivendo e falando. Não se trata de pensamento positivo. Não, antes de sair de casa eu vou pensar positivamente, eu vou vender, eu vou... sei lá o que você vai fazer. A esperança do mundo é uma torcida para que aquilo que você tem desejado aconteça. E na grande maioria das vezes, você se frustra, você se desaponta, você se decepciona porque não acontece. Por quê? Porque ou você colocou a tua esperança, a tua expectativa em pessoas, e você sempre vai se frustrar. Ou você colocou em situações, em circunstâncias.
E Paulo está de uma forma muito clara dizendo aqui que a esperança, que é a âncora da nossa alma, que traz firmeza e segurança em Deus, trata-se única e exclusivamente de uma perspectiva bíblica, celestial. A palavra aqui do original esperança é grega, né? Então é elpis, não é herpes. Se você não passar um protetorzinho labial, você vai correr o risco de uma herpes, por causa do sol. Mas aqui é elpis. E o que é o elpis do grego? É a expectativa alegre e confiante em Deus, de que Ele vai fazer algo muito bom na nossa vida. E Paulo vai dizer que é como se fosse um juramento de Deus para nós. Ele diz assim: eu estou dando a minha palavra para você. Ele fala sobre duas coisas imutáveis ali, né? Vamos ver se a Duda volta lá naquele versículo que fala sobre duas coisas imutáveis. Ela é boa aí, ó. Pega a estagiária. Temos essa esperança, não, é mais um pouquinho para cima. Ó, a fim de que por meio de quê? Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? Ou seja, não tem variação. Deus estava falando ali sobre promessa dele para conosco e o juramento dele para conosco. Isso, não tem ninguém acima de mim para que eu possa jurar e dar garantia para vocês. Então eu estou jurando por mim mesmo. Se vocês crerem no meu Filho Jesus e confiarem na obra dele que ele realizou na cruz, e vocês crerem que ele ressuscitou ao terceiro dia, vocês serão salvos. E essa salvação não é só da alma, é a cura do nosso corpo físico, é a prosperidade, é uma vida abundante espiritualmente, emocionalmente falando, é um vidaço que Deus tem para nós aqui na terra e também na eternidade, depois que ele vir passar tudo aquilo, a grande tribulação, os 1000 anos, aquela coisarada toda, nós voltaremos para cá numa nova terra e novos céus para reinarmos com ele para sempre. Então tem muita coisa para acontecer, gente. E ele está dizendo aqui, eu estou garantindo para vocês. Então a esperança de vocês em mim tem que ser igual uma âncora de barco, firme e segura, para que ela não seja removida da vida de vocês. Você já viu um barco sem âncora? O que acontece com ele? Vai ficar à deriva. A tempestade e as ondas vão levar para as rochas, vai levar para a areia, vai arrebentar, vai para um lado, vai... E quantas pessoas que estão sem esperança, começando o ano desesperadas, ai meu Deus, será que o negócio vai melhorar? Será que vai piorar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que agora? Porque agora a Receita Federal está em cima dos Pix, eu não sei se eu posso mais dar Pix e receber Pix, não sei o que lá, e pipipi, papapá, e não sei o que, e esse ano é da eleição, será que o Brasil vai ganhar a Copa? E não sei o que, e pipipi, será que esse ano é o caso? Será que esse ano é o descaso? E... as pessoas estão sem âncora. As pessoas estão sem esperança. Sem esperança é a mesma coisa que estar desesperados. Não tem paz, não tem fé, não tem certeza, não tem esperança. E Paulo está falando aqui sobre Abraão, não estava falando sobre Abraão? Que ele teve esperança e paciência para esperar Deus cumprir a promessa. Então vamos ver o que ele falou também em Romanos capítulo 4, abre aí comigo. Romanos capítulo 4. A letra é pequenininha dessa aí? Romanos 4, 18 ao 21.
A letra pode ser até pequenininha, mas o Deus dessa Bíblia aí é grandão. Na NVI, está na NVI também? Abraão, olha só que interessante. Contra o quê? A esperança. Em esperança, creu. Meu Deus, pastor, parece a Dilma falando. Você precisa entender isso aqui. Vou repetir. Abraão, contra toda esperança. Paulo está falando da esperança do quê? Natural. Contra a esperança do mundo. Lembra que eu falei para vocês? Mas em esperança, em Elps, em Deus, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por quê? Porque Deus cumpriu a promessa. Deus não havia feito um juramento para ele, que ele seria pai de multidões. Só que ele já era um velho de 100 anos, a mulher dele era estéril e velha. Você já imaginou uma senhora de mais de 90 anos, grávida, barriguda? Ah, parece até piada, né, gente? Vamos ser sinceros. Impossível. Mas Deus cumpriu. Porque a promessa e o juramento partiram de Deus para a vida de Abraão. Ó. Pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que no seu corpo já sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vida, sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, ou seja, ele agradeceu, ele louvou, ele adorou a Deus, porque estava plenamente convicto, confiante de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, na esperança natural, era impossível de Abraão ser o pai com Sara. Tanto que ele já tinha um filho com a escrava Agar, que era Ismael. Mas Deus falou, não. Esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é da tua esposa é Sara. Não, mas não tem como, Deus. É impossível. Eu estou te dando a promessa. Tem esperança. Então ele, contra a esperança do mundo, que era impossível, ele creu esperando em Deus. Romanos 15, 13. Pode deixar na NVI mesmo, Dudu. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, por acreditarem, por confiarem em Deus, para que vocês transbordem do quê? Na esperança e no poder do Espírito Santo. Então Abraão foi além da esperança natural. Nós, seres humanos, somos propensos à natureza da nossa carne, ou seja, a nossa esperança acaba. Até tem um ditado que diz, né? A esperança é a última que morre. Parece até bonito, mas é falso. Por quê? Porque a esperança nunca morre, a esperança jamais acaba. Paulo vai dizer no finalzinho ali do capítulo
13 de 1 Coríntios, né? Quando ele fala sobre o amor. Aí diz assim: e vão permanecer para sempre a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Mas a esperança que vem de Deus jamais morrerá. Mas nós somos tentados a alimentar nossa alma com essa falsa esperança. Por quê? Porque a nossa tendência, quando a gente acorda, tem gente que já acorda cansado, tem gente que já acorda desanimado, tem gente que já acorda pensando que o dia vai ser péssimo. Ai, deu sol, ai meu Deus, vou torrar num calor, deu chuva, ai meu Deus, segunda-feira com chuva ninguém merece. Essa é a nossa tendência, a tendência de sermos pessimistas, negativos, depressivos. A gente é tentado pelo mundo a enxergar as coisas de uma forma negativa, sim ou não? Recebe um e-mail do chefe: ó, preciso fazer uma reunião contigo amanhã, 17 horas. Tu não vai nem dormir. Putz, vai me demitir. Mas por que tu já pensou em demissão? Sempre o pior. Aí chegou lá às 5 horas, o cara bota você na sala e diz: olha, então, minha melhor funcionária, meu melhor gerente, eu vou te promover. Vou aumentar, vou te dar o dobro do teu salário. Mas ninguém pensa assim. A gente sempre pensa o pior. Porque a nossa perspectiva está nas coisas do mundo. E não de Deus. Essa é a nossa natureza humana. O mundo sempre vai dizer para a gente: não crie muitas expectativas, não. Não sonhe, não fica alimentando muita esperança, não, filho. É assim ou não é? Nunca vi um economista dos jornais nacionais da vida falar que o negócio vai melhorar. Mas que bom que nós não estamos confiando na perspectiva deste mundo corrompido, falido e caído. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa, ela é alta, não nos homens e circunstâncias, mas em Jesus Cristo. Romanos 8, 31 ao 37. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai. Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente ou gratuitamente com Ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como é que eu não vou botar minha esperança nele?
Agora, nós colocarmos a nossa esperança em Deus não significa que a gente não vai enfrentar problemas. Colocar a nossa esperança em Deus não significa que a gente não vai ter situações adversas. Mas a nossa esperança estará nele. Âncora. Firmeza, segurança, mas vai ter vento contrário, vai ter onda agitada, vai ter ciclone, vai ter tornado, pode ter o escambau. Mas eu tenho âncora. Bota a foto da âncora lá. Nossa. Olha para Jesus aí. Quando Deus prometeu que ia libertar o povo hebreu do Egito, da escravidão, ia levar para uma terra que manava leite e mel, quando eles estavam lá na portinha para entrar, Moisés mandou 12 homens lá, um de cada tribo, né? Foi, me dá o melhor da tua tribo aí, pá. Mandou os 12 lá, ficaram 40 dias inspecionando a terra. Os caras voltaram com um cacho de uva que parecia uma bola de futebol. Era algo assim, fora da curva. E 10 relataram para eles: gente, é real, a terra existe, mas é terra de gigantes. Nós somos gafanhotos aos olhos dele, aos nossos próprios olhos. Esperança natural. Nós não temos como entrar lá. É muita areia para o nosso caminhão. Se nós entrar lá, nós vamos ser esmagados por eles. E aí tinha 2. Josué e Caleb. Oh, cala a boca, mano. Você tá louco? Se Deus se agradar de nós, nós vamos devorar aqueles gigantes como se fossem pão. Aí o povo ficou tão inflamado que eles quiseram apedrejar os 2 que estavam com esperança, ao invés de apedrejar os 10 que estavam sem esperança. É assim, gente. Lá no teu trabalho, se você chegar com esperança e com perspectivas de coisas boas, cheio de fé e esperança, as pessoas vão te odiar. Você sabia que tem gente que não gosta do meu bom dia com alegria, segunda-feira? Bom dia, com muita alegria. Bom dia com muita alegria o quê? Porque vive a cultura do mundo. Não te empolga muito não. Tu nasceu para sofrer. Tu nasceu para padecer. Tu é desgraçado. Tu é amaldiçoado. Tu não é nem bonito nem herdeiro, tem que ralar para pagar tuas contas. Cheio de desesperança, tudo desesperado. Problema que você está passando ou vai enfrentar esse ano, lembre-se dessa palavra de hoje. É pão. Deus quer que você coma. Aquilo que não te mata te fortalece. Pode até comer chorando, mas tu vai comer esse gigante como se fosse pão. Porque Deus é com a gente. Porque Ele nos deu a promessa e o juramento. Não olha para você, olha para Deus. Nosso erro é que a gente quer olhar para nós, aí desespera. Tira os olhos de você, firma os teus olhos em Jesus. Amém? A firmeza e a segurança da alma é a nossa esperança em Cristo. Romanos 5,
do 1 ao 5. Anote aí, Sargento Krieger. Depois me marca lá, né? @PRGuto-Lúcio. Fica ligado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, estamos ancorados. Perdesse a oportunidade, Silva, mas eu vou voltar para você. A qual estamos ancorados. Assim, nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos, olha só, nas tribulações. Aí não, né, pastor? Mas é o que Paulo está dizendo. Porque a âncora vai nos dar firmeza e segurança. Pode vir um vento, pode bater onda no barco, não tem problema. Tem âncora. Estou ancorado. Diga comigo, eu estou ancorado. Porque sabemos que a tribulação, ou seja, o problema, a dificuldade, vai produzir o quê? Perseverança, ou seja, eu não vou desistir. Eu vou permanecer. E a perseverança vai produzir o que em mim? Um caráter aprovado. O que é caráter? É as minhas características, é a minha essência, quem eu sou, é o meu conjunto de valores e princípios. Sim ou não? Sim ou não? O caráter aprovado vai produzir o que em nós? Esperança. Essa esperança não nos decepciona. Se a tua esperança estiver em Jesus, ela jamais será decepcionante. Não tem como. A nossa garantia está aqui. Isso aqui é um testamento. Testamento só é válido quando alguém morre. Jesus já não morreu, mas ele ressuscitou. Então está válido. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, meu irmão. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas desistem, perdem a esperança. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então você e eu precisamos iniciar o nosso ano 2026 colocando um capacete da esperança. Guardando a tua mente, teus pensamentos na esperança. Quem anda de moto sabe. Tu pode ralar o pastor Arruti caiu não de moto, que nós não andamos de moto, mas uma bicicleta elétrica já se arrebentou toda. Ainda bem que ela estava de capacete, arrebentou o joelho, arrebentou canela, arrebentou o braço. Mas a cabeça ficou intacta, porque ela estava com um capacetezinho. E Paulo vai falar sobre exatamente esse capacete da esperança. 1 Tessalonicenses,
5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Nossa mente, nossa cabecinha tem que ter o capacete da esperança e da salvação. Contexto que aconteceu, eu estou em Cristo. Minha mente é a de Cristo. Eu não sou mais o cocô do cavalo do bandido. Eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Sou a menina dos olhos do Senhor. É isso que tem que ocupar a tua mente. As coisas lá do alto. Não é a crise, não é a guerra, não é isso, aquilo outro que tem que ocupar a tua mente. Amém? Amém mesmo? E a gente só vai saber se vai ter esperança quando o barquinho balançar. Para saber se a tua âncora está boa na esperança. Salmo 42:5. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e colocava nele a sua esperança, e tinha que lembrar a alma dele, as emoções dele, os sentimentos dele, a mente dele, que ele tinha uma âncora. Ó, te aquieta aí. Estás agitado aí porque está balançando porque... Não. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha como Davi tinha que dar real para a alma dele, para os sentimentos dele. Porque ele, como ser humano, por mais que acordava às vezes no palácio, a deprê vinha, a tristeza vinha, os pensamentos ruins vinham. Nem todo dia a gente vai acordar cantando. Mas a gente precisa lembrar, a minha esperança não está nas coisas da terra. Minha esperança não está num governo novo, num plano político. A minha esperança está no Senhor. Amém? É nele que nós estamos confiando, crendo e aguardando. Amém? Eu vou botar mais uma vez a imagem da âncora para você nunca mais esquecer no decorrer desse ano. Lembra dessa imagem. Porque a esperança em Deus é a âncora da nossa alma. E Deus nesse ano Ele quer te dar crescimento. E se você tiver medo, você vai ficar parado e não vai entrar em portas que a graça está abrindo para você. Ai, mas... Já dizeria os pescadores lá da Praia da Armação. Mar calmo, que dá peixe, que guria. Não forma bons marujos. Mas uma pérola da Ohana aí, anota aí, Frank. Não está escutando? Está escutando que é o jogo do Flamengo? Está editando aí já? Ah, guri bom. Primeiro foi a da Rafa, né? O que não mata engorda. Agora é o da Sargento Cria. Como é que é, Sargento? Mar calmo não dá peixe. Mar calmo não forma bons marujos. Os marujos bons têm que enfrentar alto mar.
ondas agitadas, ventos contrários. Aí tu vai ser um belo do marujo. Você entendeu? Às vezes o pessoal quer vir para... pastor, mas o Salmo 23 diz que Jesus vai nos levar às águas tranquilas de descanso. Sim, vai ter dias de águas tranquilas. Mas o Salmo 23 também diz que o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Ó, mais um pãozinho para tu comer aí, ó. É luta? Não fale luta, é pão. A partir de hoje muda o teu vocabulário. Quem tem esperança não fala problema, fala pão. Como é que você não coma pão com glúten, com farinha branca, sei lá qual é a tua dieta aí? Aí estou falando de coisas espirituais. Amém, Haroldo? Fique de pé. Posso ler mais último para nós orar? Enquanto o pessoal do louvor se prepara. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 até o 24. Por que que Jesus é a nossa âncora? Por que que a nossa esperança está nele? Jeremias fala para nós aqui o segredo dele, ó. Ele estava vivendo uma época bem difícil para Israel. Lamentações 3, 21. Lamentações, não é Jeremias. Estava agindo tão bem. Todavia, isso todavia aqui porque antes ele estava falando só de bucha, só de vento, só de tempestade, só de mar agitado, o negócio não estava bom para Israel. Todavia, mesmo com esse problemão todo que nós estamos passando, ele diz, todavia, lembro-me também do que me pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, não tem fim. Todo dia de manhã, Deus renova. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, ó, de novo, tu tem que falar para a tua alma. Davi falou, o profeta Jeremias, aprenda a falar com a tua alma. Não deixa o diabo falar com a tua alma, fala você com a tua alma. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele, em Deus, no Senhor Jesus, eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Deus ama aqueles que têm esperança nele, gente. Porque quem não se aproxima dele vive desesperado, vive angustiado, vive estressado, vive aflito, vive inquieto. E Deus não quer isso para nós. Quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, depois que ele passou por meio da porta, né? Já tinha ressuscitado, ele passa por meio da porta, ele está tudo escondido no cenáculo, com medo, apavorado, a alma. E a primeira coisa que ele fala é o quê? Paz seja com vós. Por que vocês estão agitados dentro de vocês? A âncora de vocês não está na esperança? Eu não falei que eu ia ressuscitar? E olha que Tomé não acreditou. Depois, no outro domingo, Jesus voltou. Foi aí, Tomézão. Bota a mãozinha aqui no furo da minha mão, já que tu não estava acreditando que eu estava vivo. Aí Jesus já dura nele. Se tu está acreditando, porque tu está vendo, mas bem-aventurados são aqueles que não vão me ver,
mas crerão nas minhas palavras. E eu termino com o exemplo de quando a gente está com alguma dorzinha, alguma enfermidade, que a gente vai no médico, e aí o médico te examina e fala, isso aqui tal, e aí ele pega como é que chama lá, o papelzinho para dar a receita. Como é que é esse nome do papelzinho do médico? É esse aí mesmo, você sabe. Ele fala, pega esse remedinho aqui, o anti-inflamatório, toma 3 vezes ao dia, 5 dias, você vai estar bom. Tu sai do consultório lá do seu médico, com aquele papelzinho, vai direto para onde? Para a farmácia. Cheio de esperança. Daqui a 3 dias estou bom. É assim, ó. E por que nós muitas vezes duvidamos do que está escrito aqui, gente? Por que a nossa alma fica perturbada? Isso aqui é imutável. Isso aqui é segurança e firmeza. Vai passar céus e terra, gente. Mas isso aqui vai permanecer para sempre, a palavra de Deus. Não pode mentir, não pode ir contra isso aqui. E aqui na Ohana Church, nós não somos a melhor igreja de Florianópolis, nem temos essa pretensão, mas tem algo que a gente cuida e zela e não negocia. É a palavra. Você não vai vir aqui para escutar da vida do pastor Guto. Vai vir aqui para escutar de Jesus Cristo. Vai vir aqui para aprender de Bíblia. Mas não pode só ficar aqui. Lá na tua casa, no teu quarto, você tem que estar com a tua Bíblia aberta, estudando, lendo, meditando. Que isso é que vai gerar cada vez mais fé e esperança. Quanto mais esperança, mais pertinho da face de Deus tu vai estar. Quanto menos esperança, mais distante tu vai estar de Deus. A palavra está fervilhando, borbulhando aqui, mas vai ficar para as próximas. Domingo tem mais. Feche os teus olhos. Apaga a luzinha, ô, esse menino. A esperança é a âncora da nossa alma. Por isso que o mundo odeia a igreja. Por isso que em países a Bíblia é proibida. Por isso que tem países que o cristão é odiado, porque nós temos esperança. A igreja é um lugar de pessoas cheias de esperança. Meu casamento vai melhorar. Deus vai me dar futuro. Deus vai me dar uma família. Eu vou prosperar no meu trabalho. O que eu botar minha mão esse ano vai dar certo. Eu vou concluir os meus estudos, a minha faculdade. Eu vou ter saúde. Eu vou viajar. Eu vou ser feliz. Eu vou botar a cabeça no travesseiro, eu vou ter paz para dormir. O mundo não vai querer isso. O mundo vai dizer para você, não bota muita esperança nisso aí não. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, tenha esperança. Deus nos dá firmeza e segurança, porque Ele nos deu promessa e juramento. Ele jurou no nome dele. Se eu estou fazendo juramento contigo, Abraão, você está avançado em dias, tua esposa é estéril, mas eu estou te dando a minha palavra. Você vai ser pai de multidões.
Essa mulher idosa vai engravidar de você. Ela vai ficar barriguda. E o nome dessa criança vai se chamar Isaac. Isaac significa no hebraico sorriso. Você vai sorrir, Abraão. Sara vai sorrir. Vocês serão felizes. Porque eu dei a minha palavra. Creia contra a esperança. Se fortaleça em fé, dando graças a Deus. Esse ano o desespero não vai entrar na tua casa, o desespero não vai entrar no teu coração. As lutas, os gigantes serão pão. Tu vai comer pão, você vai devorar como pão, porque maior é aquele que te fez a promessa do que aquele que está no mundo dizendo que você vai morrer. Aleluias. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.